Bem, boa tarde a todos. Acho que já está gravando, né, Natália? Sim. Vamos começar o Cine Acalanto, sessão de julho. Pode passar, Natália. Aqui só para a gente conhecer um pouquinho sobre o Cine, né? O Cine Acalanto ele é um projeto do Departamento de Educação e Cultura, do Acalanto, que visa o autoaprimoramento, quer no âmbito pessoal, familiar ou institucional, né, no caso dos voluntários, e que dessa forma se educam sobre as questões relativas à adoção, tendo como ponto de partida a linguagem filmográfica, que tanto apreciamos, e propondo discussões e problematizações que vão além, né, fazendo com que algumas temáticas saiam da tela para a vida real, e que às vezes é linda e outras vezes nem tanto, né, e faz com que a gente traga uma discussão e uma reflexão ampliando isso, né, tanto para os voluntários de Acalanto como para a sociedade em geral. Pode passar, Natália. Um de seus objetivos é de ajudar, né, uns aos outros a crescermos juntos, como um verdadeiro grupo de apoio à adoção, né, um GAA. As discussões, depoimentos, relatos de experiências dos presentes, assim como as opiniões dos especialistas convidados, né, quando estes participam de algumas sessões, para o Cine Acalanto, tem um fim eminentemente pedagógico, né, tendo como norte alguns conceitos-chave dentro da missão do Acalanto, que é a promoção da cultura da adoção e do afeto, e a busca incessante para que todas as crianças possam se desenvolver em um ambiente familiar harmonioso, né? Então, quando a gente menciona crianças, são as crianças e adolescentes. Só relembrando um pouco, quem não conseguiu participar das outras sessões, nós tivemos sessões de março, abril, maio e junho, né? Que envolveram aí a passagem e a discussão dos filmes, né? Juno, que foi um filme, O Órfão, que é um curta brasileiro, o IGA 29, Inclusão, que também é um curta, Meu Malvado Favorito 1, né, e O Destino de uma Vida, que foi o último filme, né, do mês anterior. Tá aí Natália ainda emocionada com esse filme, né? Então, quem não teve oportunidade de assistir, né, esses filmes, já dá um print aí na tela, né, e busca depois assistir, né, envolve a temática da adoção, não só da adoção, mas da atitude adotiva, né? Então, é bem interessante o que se desenrola nesses filmes e como a gente reflete isso, né, nessa temática. Pode passar. Nossas sessões, elas são mensais, né? Basta nos seguir aí no Instagram para acompanhar as divulgações, né, das próximas sessões, principalmente nesse período da pandemia, em que nossas sessões são virtuais, né? Pode passar, Natália. E aí a gente vem para a sessão de hoje, né, do mês de julho, que é o filme De Repente uma Família. Ele se encontra, né, disponível na Netflix, né? Ele está com a chamada em inglês, não é isso, Natália? Instant Isso. Family. E aí é possível a gente assistir por lá, obviamente quem tem, né, aí a disponibilidade do Netflix, mas também tem no YouTube também alguns trechos, né, das principais cenas do filme. Basta procurar por De Repente uma Família, cenas principais, né, no YouTube, que ele vai organizar por algumas cenas que são chave e dá para ter uma noção do que envolve, do que passa no filme. Aqui um pouco da sinopse, né, do filme De Repente uma Família. Na sinopse é colocado, né, meio que um resumo do que trata o filme, e aqui ele vai colocar, né, claro que nem todo mundo pensa em ter filhos, mas algumas pessoas só percebem que pode ser legal quando chega a hora. Com Ellie, né, o Eli, e Peter, o chamado veio de uma forma bem diferente. A comédia, né, De Repente uma Família, mostra que nem todo mundo está preparado para ser pai, mas isso não significa que não dá para aprender. Depois de muitos anos casados, Pete e Ellie começam a ouvir aquelas perguntas, né, que todo casal ouve. Cadê o filho? Quando chega o meu netinho? Né? E várias outras que a família não cansa de perguntar. Depois de construírem uma casa com 5 quartos, a ficha dos dois cai para o fato de que eles talvez estivessem pensando em encher a casa sem se dar conta. Né? Por isso, Ellie e Peter decidem pesquisar sobre adoção e visitar algumas feiras para aprender sobre o processo. Aqui tem uma foto, né, já dá uma noção do que é essa família aí, o que representa, né, durante aí a passagem do filme. Então vamos iniciar. Como vai funcionar a nossa sessão? Teremos 5 perguntas, né, ou pontos que nos guiará no debate.
20 minutos de discussão por pergunta ou ponto, né? E por fim, 15 minutos a 20 para a gente fazer alguns relatos pessoais a mais que envolvam a temática. Então, pipoca na mão, vamos começar. Um primeiro ponto, né, que é bem observado e que é bem destacado no filme, né, que nos chamou muita atenção, é a questão da adoção tardia. Eu acho que não sei se os que estão aqui presentes conseguiram ver também que isso fica evidente, né, no filme, o fato da gente observar a busca do casal por crianças, né, numa faixa de idade maior. E aí a adoção tardia, né, ela é compreendida, né, pelo menos aqui no Brasil, né, um termo utilizado, quando a criança adotada já possui um desenvolvimento parcial em relação à sua autonomia e interação com o mundo. Então, em geral, após os 3 anos de idade. Então, no filme, né, Pete e Ellie, eles estão em busca de uma criança, né, que já tenha ali, né, uma autonomia, um tipo de desenvolvimento mais independente, né? E é bem interessante porque o marido, né, da Ellie coloca que ele já está numa certa idade e que não queria ter um filho biológico para não parecer avô da criança, né? Então tem uma passagem do filme que é bem engraçado, né? Que ele lembra brincando com um colega que o pai já era mais velho e ele acha que matou o pai, né, do amigo jogando uma bola na cabeça dele que ele já era idoso. E aí traz todo esse trauma para ele, né? E ele queria, né, desejava, se fosse fazer a adoção, que fosse uma criança que já tivesse uma autonomia para, né, não aparentar uma diferença tão grande, né, entre ele e o filho. E aí a gente tem aqui no Brasil, né, um dos desafios maiores, que é a discussão sobre o abandono de crianças maiores de 5 anos de idade, né, e de adolescentes, que por muitos acabam sendo esquecidos em lares de acolhimento, né, pela força do argumento habitual de que essas crianças maiores não se enquadram no perfil desejado, pelo menos aqui no Brasil, né? O filme, ele se desenrola nos Estados Unidos, né? Então nos Estados Unidos tem essa prática, essa discussão um pouco mais avançada, né, sobre a questão da adoção tardia, e aqui no Brasil isso pesa um pouco ainda, né? Então, essa discussão ainda está em andamento, a gente precisa amadurecer mais sobre a questão da adoção tardia. E para eles lá, inclusive, né, culturalmente, a gente vai ver até uma prática que não é tão comum para nós aqui. A Natália deve falar mais na frente sobre a questão da feira da adoção, né? Que tem umas passagens bem interessantes no filme também. Então, a gente tem essa discussão aqui no nosso país, né? Não é um perfil habitual, né? A adoção tardia. Geralmente, aí, a predominação de crianças menores, mas a gente vai ver isso um pouco mais. Pode passar, Natália. Então, o que acontece aqui no Brasil, né? A adoção tardia, não só, obviamente, no Brasil, mas o filme também coloca isso de maneira bem interessante, a condição do envolvimento do preconceito, né, que envolve o processo. Então, a dificuldade de se aceitar, né, a ideia de uma adoção tardia procede do preconceito das famílias que optam por este tipo de adoção, pela dificuldade de adaptação da criança, né, ou adolescente, a influência que a sociedade tem e a dificuldade, né, para criar laços afetivos entre a criança e a família, visto que a criança já vai ter ali também a sua interação, as suas relações, né, já desenvolvidas, e ter aí essa concepção dessa pré-experiência da criança muito forte, e a gente joga todo esse preconceito, né? Então, como que eu vou adotar uma criança de tal idade e eu não tive nenhum envolvimento com ela, né, vai demorar muito tempo para criar esse laço, enfim. Então, tem uma série de preconceitos, né, que rondam, né, essa condição da adoção tardia. E, E por outro lado... até entre as próprias crianças, né, que estão ali para adoção. No último Papo em Família, não sei se vocês participaram, mas era sobre adoção tardia. E uma não lembro se era assistente social ou era as mães acolhedoras, não lembro qual era a função da moça, ela contava que lá dentro das instituições, as crianças, a partir de uma certa idade, ali, pré-adolescentes, mais ou menos, eles já começam a não acreditar mais que vão ser adotados. Então, quando já vai chegando ali, depois dos 15 anos, eles meio que nem querem mais ser adotados. Claro que se vier, eles vão, né? Mas eles mesmos criam essa cultura porque não há um histórico de adoção.
principalmente depois dos 15 exatamente. anos. Então, até esses preconceitos dentro deles mesmos, eles vão criando. Fora que eles vão botando aí, não, como não sabem exatamente como é a vida fora do acolhimento, né? Então, passaram até uma reportagem dizendo, eu pensei que a casa custava R$ 1.000. Aí ele dizia, nossa, antes a gente pensava que queria sair e morar sozinho porque custava R$ 1.000, mas aí a gente descobriu que não é nada disso. Então tem uma série de coisas aí por trás que precisam ser quebradas. Sim, isso mesmo, né? Então tem todo esse histórico, principalmente nosso aqui, que acaba também criando, né, novas condições de como se visualiza esse processo de adoção tardia até pelos próprios, né, adotados. Então, tudo é preparação, né? A alta predileção por crianças menores, né, há 2 anos, de 2 anos, né, está relacionada à falta de preparo dos pais para lidar com crianças maiores, mas isso pode ser superado com a preparação desses pais, né, para que sejam compreendidos as dificuldades e as vantagens de uma adoção tardia. Então, é bem interessante essa condição do preparo, porque durante o filme a gente percebe, né, o casal tentando primeiro se preparar, primeiro eles tomam a iniciativa, eles estão naquela dúvida se vai, se não vai, eles pesam também ali a mudança da rotina, né, tem toda uma condição ali também que vai mudar bastante, e aí, na condição no jantar de ação de graças, né, com a família, lá a família fingindo que estava apoiando e de repente vem tudo por água abaixo, eles tomam de fato a adoção, a atitude, né, de adotar. E aí eles vão e se preparam. Então, a preparação ela é importante. E a gente percebe que a preparação, e fica bem claro isso no filme, não é só naquele primeiro momento que você toma a sua decisão, né? É ao longo de todo o processo, né? Você está o tempo inteiro se preparando. Então, uma das coisas bem interessantes nesse processo de preparação é a quebra da expectativa versus realidade, né? Que se coloca lá muitas vezes, e também isso na prática faz toda a diferença, né? Então, qual é a expectativa que você cria sobre o filho que você quer adotar, né? É interessante que no filme a assistente social pede para que cada um faça uma representação do seu filho, né? Tem aquela que quer ter um filho que é esportista, né? Afrodescendente, não sei o que, e a assistente social vai apagando tudo aquilo, né? Esqueçam tudo isso, né? Então, não criem expectativa, né? Estejam abertos, né? Sejam abertos. Então, a atitude ela é adotiva, né? Ela não tem forma, ela não tem estereótipo criado, né? Então, você vai adotar por amor. Então, isso ficou bem claro no início do filme, na preparação. E aí eu acho que, né, o casal, ele tentando entender isso, meio que se permitiu e que se abriu, né, a algumas condições. Pode passar, Natália. Mas só reforçando, eles precisaram ser cutucados, né, naquela reunião familiar. Precisaram ser Porque, provocados. porque de início eles tiveram interesse, recuaram, aí quando viram toda aquela situação da família que dizia que estava apoiando, mas na verdade não estavam, eles, poxa, não, realmente não tem para que a gente ter esse preconceito conosco, a gente tem que ir lá e mostrar que vai dar certo. Então, às vezes é necessário alguma quebra de paradigma para que se tenha aquele choque de realidade ali. Por causa do medo inicial, né, também de entrar no processo, né? Muda tudo, muda muita Tudo que é coisa, né? desconhecido, né, dá medo. É da Exatamente, natureza para humana. ambas as partes, né? Tanto para os adotados quanto para os que vai adotar, né? Para os pretendentes. E é bem interessante essa condição do medo, né? Então, idade das crianças, né? A adoção tardia. Minas, Miss, deixa eu só eu falar uma Pode coisinha, falar, assim, Marília, que pode falar. enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, no fundo, a única coisa que faz, quer dizer, eu acho, né, que faz a pessoa romper essa barreira do preconceito é o afeto, né? Uhum, Quando você acaba criando algum tipo de afeto, não, não precisa ser, oh meu Deus, o maior amor incondicional do mundo. Não, mas quando existe um pingo de afeto, uma portinha é aberta, assim, uma brecha de porta é aberta para você repensar o seu preconceito, enxergar aquele ser humano como um ser humano, né? Assim, semelhante a você.
sem um ser humano sem uma forma predefinida na sua cabeça, né? Então você se abre, né? A partir do afeto, do laço também relacionado ao afeto, você consegue quebrar isso, né? É isso, Marília? Fiquei pensando nisso enquanto você estava falando. Perfeito. Então a gente tem aqui, ó, pelo gráfico, isso aqui é uma fonte do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, né, do ano passado. A gente vê que as idades, né, que predominam aqui para adoção, ó, estão aqui para o final do gráfico, né? Tem bastante criança aí com menos de 3 anos, mas se a gente somar aqui, né, dos 6 a mais de 15, ó, vai ser a grande parte, né, da pirâmide que compõe aqui o nosso país em termos de idade para crianças à adoção. Ou seja, a grande maioria está nessa condição, né, tardia, né, que a gente enquadra aí como tardia. Então, posterior aos 3 anos, a gente enquadra como tardia. Então, vejam que é um número significativo, né? E por que Outro essa... termo, Pode Miss, falar. outro termo bastante utilizado, né, são adoções necessárias, né? Uhum. Porque esses adolescentes, esses pré-adolescentes, essas crianças, elas têm necessidade, no fundo, né, de ter uma família também. Exatamente. Principalmente a gente 15, 16, 17 anos, quando está migrando ali próximo dos 18, né? Como é que esse adolescente, né, ele vai encarar o mundo sem apoio, sem ter sido acolhido, né? E todo o histórico dele de não acolhimento, de não ter conseguido ali uma família que ele ou ele desejou por até determinado momento e depois ele passou a desacreditar, como a Natália trouxe também, né? Como é que fica, né, esse ser humano? Então, as adoções necessárias aí em função de várias condições. Então, o que nós temos aqui, né? A alta predileção por crianças menores de 2 anos está relacionada à falta de preparo dos pais, como a gente já viu aqui, né, para lidar com crianças maiores, mas isso pode ser superado com a preparação dos pais, né, para que sejam compreendidas as dificuldades e as vantagens dessa adoção tardia ou dessa adoção aí necessária, como bem colocou Marília. Então, vejam que a realidade do nosso país, né, tem uma série aí de crianças com idade, né, posterior aos 3 anos. Pode passar, Natália. E aí a gente tem, né, crianças disponíveis, né, a adoção de 7 a 17 anos no Brasil, elas ocupam aí uma média de 92%, né, das crianças disponíveis, isso segundo o Sistema Nacional, tá certo? Não é a gente que está dizendo. E aqueles pretendentes, né, que aceitam crianças de até 6 anos, ou seja, tem um número de pretendentes que vão aceitar crianças até 6 anos, que é a grande maioria, né, chega colocando aí 91%. Então, essa conta não bate, né? Então, vejam que a gente teria ali 9% apenas, né, dos pretendentes, né, que aceitariam aí uma adoção de crianças posterior aos 6 anos de idade. Então, vejam quantos, né, como está, né, nossa realidade em termos de adoção, né, por idade no país. Pode passar, Natália. E aí, né, diante do que foi colocado, né, eu jogo para vocês discutirem, pensarem um pouco, né, e trazer aí algumas reflexões. Desafios à adoção tardia, né? Será que existem de fato desafios? Né? Como é que vocês visualizam, né, a partir aí de quem viu o filme ou a partir de alguns dados que foram colocados aqui, né? Será que existem desafios? Que desafios seriam esses, né? O que vocês colocam? Tá aberto, viu, gente? Podem contribuir aí. Eu vou fazer um relato. Acho que desde que eu entrei na Calenda, eu nunca contei isso para ninguém. Eita, senta aqui lá verdades. O verdadeiro motivo, o verdadeiro motivo. Eita. Eu não lembro exatamente porque eu era criança, mas eu me lembro de ter assistido alguma novela que falava de adoção. E em algum episódio da novela eu falava um pouco sobre isso, da quantidade de adolescentes que estavam disponíveis para adoção, só que as famílias não queriam. E eu ficava, não, isso não pode acontecer. Quando eu crescer, eu vou adotar um adolescente. Não vou Hum, querer uma criança, eu quero um adolescente. E isso vem comigo até hoje. Foi até um dos motivos de eu ter entrado na Calango, foi isso, para me construir para essa futura época. Aí é uma das coisas que eu vejo, assim, que talvez seja uma barreira, é que a mídia não
divulga, a mídia não mostra, não trabalha aquele assunto. É um assunto assim pouco divulgado. Então, se aquele episódio daquela novela na minha infância mexeu na minha cabeça assim, então se a gente tivesse mais meios de comunicação a nível a TV aberta, por exemplo, muitas mais pessoas poderiam mudar, né, o pensamento de fazer essa migração até para uma adoção tardia. Então, eu acho que uma das barreiras é a informação não divulgada em mídias abertas. Muito interessante, Natália. Que excelente relato, ó. A gente está aqui no jogo da verdade, é? Muito bom. Alguém mais quer falar? Que desafios nós teríamos, né? Ou que se apresentam aí para a adoção tardia? Boa tarde, Ana Cláudia. Tudo bom, gente? Oi, boa tarde. Eu acho que a Natália já foi no checkmate, né? Acho que o conhecimento, a divulgação, tornar isso uma coisa menos distante é o grande desafio. O que a gente falar mais como problema, né, seria realmente solucionado por isso. O que eu vejo o grande desafio como um problema em função justamente dessa falta de conhecimento, de divulgação, de debate, de conversa, de fala, de normalizar isso, é justamente os medos, assim. Eu já sou voluntária há pouco tempo, mais ou menos, né, na Acalanto, e às vezes as pessoas me perguntam tal, e aí sempre entra um pouco o tema da adoção tardia, assim, no sentido de alguém dizer, mas teria que ser a tal idade, né? Aí você começa a dizer, mas por que tal? E você vê mesmo como as pessoas têm medo. Medo de pegar de adotar uma criança que já tem uma formação, que já tem uma opinião. Mas isso vai dar certo? Em relação a pessoas que não têm outros filhos, a questão da insegurança, de já ter, de não ter a experiência de ser um pai e já pegar uma criança numa fase da vida um pouco, né, já passando de criança para adolescência. E no caso de pessoas que já têm outros filhos, em função de um medo, eu já ouvi coisas assim, que eu pensei, não, mas e meu filho? Eu posso tornar ele inseguro. Quer dizer, uma pessoa que fala nisso, ela não tem a menor ideia de que crianças são essas, de como é esse processo de adoção. Então, assim, realmente não acho que seja maldade, mas o termo que eu vou usar é uma ignorância mesmo, que é o cerne da coisa é o que a Natália falou, falta de conhecimento. E aí a gente vai ouvir coisas bem absurdas e realmente eu acho que a palavra de desconhecimento que beira um grande preconceito na adoção de crianças a partir de 10 anos, pelo menos assim, das falas que eu ouço ou que eu já ouvia, é realmente uma dificuldade em entender. E aí a Natália falou isso, né? Tem vontade de adotar uma criança, já uma adolescente. Certamente, se ela já verbalizou isso para alguém, questionaram isso para ela, né? Porque assim, nossa, mas será? Porque você já vai estar botando quase uma mulher ou um homem dentro da sua casa. Oi? Né? Então, isso demonstra muito preconceito, muito forte ainda na nossa sociedade. Perfeito, é verdade, né? Então, essa condição da mídia, né, em explorar, talvez permitisse com que a gente absorvesse de uma forma mais natural, né, todo esse processo. Natália foi, de fato, aí nem se discute muita coisa, né, sobre isso, porque, de fato, né, é uma falta de conhecimento nosso mesmo no Brasil, né, de explorar mais, de entender mais, de aprender mais, e os canais também, né, que se envolvem com isso, também chegar mais próximo da população nessa temática. E a gente já vê, né, em culturas como os Estados Unidos isso muito naturalizado, né? É uma discussão que não chega muito no que a gente está colocando, né, em algumas situações. Pode falar. O que chega até a ser um pouco estranho, engraçado ao mesmo tempo, porque culturalmente a gente é muito acostumado a criar, pegar para criar. Ou é muito comum a gente conhecer um avô, uma avó que cria algum neto. E a adoção, vamos dizer assim, seria algo parecido, é uma coisa muito distante da nossa cultura. Uhum. É assim, uma coisa que não deveria fazer sentido, né? Deveria andar ali unidos, um do lado do outro. Enfim, Verdade. cultura é uma coisa louca mesmo. Influencia demais, né? Influencia demais.
Pode passar, Natália, vamos para frente. Posso só complementar uma coisa? Pode sim, pode sim. Essa sua fala, o que difere? Porque quando eu adoto, eu tenho uma responsabilidade. Então, assim, quando eu pego para criar, se não der certo, a responsabilidade não é minha, né? Então, assim, quando eu Se der adoto, problema, eu posso devolver também. Quando pega para criar, deu problema, eu devolvo. é meio que não há realmente a adoção, né? É, Afetiva e responsável sobre aquele. Um filho biológico, que venha biológico ou que venha de adoção, na fase que você tiver o contato com o seu filho, ele vai lhe dar respostas, ele tem uma individualidade, né? Você vai jogar o que você acredita como pessoa, educação, mas ele vai absorver aquilo, ele vai retornar à sociedade da forma dele. Então, o que eu acho é que também a diferença dessas duas formas é porque quando eu assumo ele como meu filho, eu me torno realmente responsável. E aí as pessoas não querem, né? É isso, deu errado, não, mas eu até tentei ajudar. Não é para você ajudar, você adotou ou você não adotou? Para mim, até esse termo de criar, não digo, óbvio, um avô, né? Um avô é diferente, mas quando uma pessoa distante, um familiar, esse criar, às vezes, é um pouco ruim, porque a criança acaba afetivamente não sendo incorporada na família, muitas vezes. Ela fica num limbo. Ela nem mora verdade. com a família, nem foi realmente adotada pela família que cria e fica ali numa insegurança afetiva muito forte. Né? Realmente, para mim, isso aí também reforça essa dificuldade de adoção, de acolher realmente uma criança já com uma idade um pouco maior, né? Como seja um bebê ou uma criança. Verdade. Muito bom, perfeito. Vamos lá, Natália, vamos para frente. Posso só falar também ou não? Fale. Pode. Eu acho que vocês agora tocaram num outro aspecto que eu estava querendo falar, né? Que vocês falaram da divulgação, que é muito importante, né? Tanto é que a última campanha estadual sobre as adoções tardias, né? O título da campanha era Eu Existo. Então, permitiram finalmente que as crianças falassem, que as crianças tivessem um pouco de espaço, né? E pudessem existir, porque às vezes elas ficam praticamente apenas como um dado burocrático lá, Exatamente. mas no fundo elas são seres humanos, né? Tem sentimentos, né, também. Isso. E tem desejos, né? Tem sonhos, tem necessidade de expressão, como todo e qualquer ser humano. E vocês falaram sobre isso, né? Falaram também sobre a dificuldade que muitas vezes os pais ou pretendentes, né, têm durante esse processo. E eu acho que outro ponto importante de colocar um pouquinho aqui para a gente pensar é que as crianças e os adolescentes também têm as suas dificuldades, né? Então, Exatamente. muitas vezes, uma criança ou um adolescente que você vai pegar que tem uma idade mais... Um adolescente ou uma criança com idade mais avançada, né? Que você vai ficar para adotar mesmo. Muitas vezes a criança já passou por devoluções, né? Então, assim, existe até mesmo uma brecha na lei, pelo menos no meu ponto de vista, né? Por exemplo, de que se você passou ali aqueles 3 meses, estágio de convivência, não sei o quê, mas qualquer coisa você pode devolver. É muito complexo isso, é muito delicado e é um processo para o qual não apenas os pais precisam estar preparados, né, como também as crianças e os adolescentes, porque é um processo duro. Como é que eu vou confiar se tantas e tantas e tantas pessoas já me mostraram que eu não devo confiar? Como é que eu Exatamente. vou confiar? Então, assim, essa criança, esse adolescente vai testar esse pai, essa mãe
até o último grau, assim. Então, a gente Pelas fala experiências da quebra de afeto que ela já teve nisso, né? Você está isso. colocando. Então, assim, a gente fala bastante das adoções necessárias, das adoções tardias e tal, mas é preciso ter muita maturidade, muita responsabilidade para arcar com uma adoção nesse nível, porque adotar não é pegar para criar, como, né, como vocês já disseram aí, adotar não é fazer uma caridade e ajudar. Se você quer fazer uma caridade, se você quer ajudar, se você quer dar um apoio, vai ser padrinho, vai ser madrinha. Temos aí o projeto Padrinhos, vão atrás. Agora, se você quer um filho, aí você adota. E aí, filho, não existe simplesmente uma caridade, uma bondade para o mundo em ter um filho. Qual é a bondade que você faz para o mundo em botar uma criança no mundo pelas vias biológicas padrão? Qual é a grande vantagem? Né? Então, assim, a grande vantagem é quando você consegue educar essa pessoa para que ela seja mais uma pessoa boa no mundo, mais uma pessoa que vai fazer a diferença no mundo. Então, é no mesmo sentido. Ah, beleza, vai chegar com 10, 15 anos. Temos exemplos aqui no Acalanto de pessoas que adotaram adolescentes já com 18 anos. Foi fácil? Não foi fácil. É a coisa mais linda do mundo? Não é a coisa mais linda do mundo. Amor não é simplesmente um sentimento. Amor é uma decisão que a gente toma a cada dia. Uma decisão que em alguns momentos é fácil, porque as coisas estão lindas, estão agradáveis, estão maravilhosas, estão plenas, mas em outros momentos é uma decisão muito difícil. Então, é nesse sentido que, para uma adoção, né, tardia, tem que estar todo um arcabouço assim, preparado, né? São esses pais, a família extensiva aí, né, avós, tios, etc., vão ser também muito Também importantes preparados. nesse processo. Não obrigatoriamente estar preparados, mas pelo menos que os pais estejam preparados para lidar com isso e ir preparando aos poucos. Você não vai deixar de viver o seu amor de pai e filho, né, de mãe e filho, em função de preconceitos de outras gerações, por exemplo, né? Então, mas pelo menos estar preparado para lidar e saber que com o tempo as coisas se transformam, né? Tudo se transforma com o tempo. Basta a gente ver que agora é dia e daqui a pouco é noite, que com o tempo as coisas se transformam, né? E isso fica claro também no filme, né? O tempo vai passando com a família e muita coisa vai mudando, né? Justamente nessa construção afetiva entre eles, entre os próprios irmãos, entre os irmãos e os pais, né? O filme deixa isso bem claro também, a condição do tempo, a construção do laço mesmo, né? De entender como é o comportamento do outro, de respeitar a personalidade, de entender a personalidade, até onde eu posso ir com você, entender os limites, né? Toda uma construção que se Isso. coloca também, mesmo no filho com o filho biológico, né? Então não tem muita Só que de fato. realmente, de fato, não dá para a gente esconder, né? Não dá para a gente tapar o sol com a peneira. É É, uma construção diferente, né? É uma construção diferente, mas que o processo é diferente, mas, digamos assim, a ordem dos fatores, no fundo, não vai alterar o produto, né? De ser, no fundo, de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser filha, né? Então, eu acho que é nesse sentido, já falei demais. Vamos lá, vamos para frente. Ótimo, Marilinha, obrigada pela discussão, né? Sempre que a gente vai falando uma coisa, já vai puxando outra, é isso, né? A temática é essa mesmo. A gente entra agora num outro ponto que é bem importante do filme, que é a adoção conjunta de irmãos, né? O filme também coloca o casal tá ali que é uma criança, né? O pai coloca, né, o Peter que é um adolescente para não parecer muito velho em relação ao filho, mas aí de repente vem, né,
o adolescente ou adolescente a qual eles, né, bateram o olhar, né, trocaram ali determinado afeto, ela vem com mais dois irmãos, né? E aí vem no filme a condição, né, deles olharem, vem a assistente social também trabalhando ali, né, o casal, de convencer, e ele vem, né, e acaba adotando ali os três irmãos, né, ou seja, a adolescente e os dois irmãos menores. E como é engraçado que, no primeiro momento, a primeira reação deles ao saber que Liz tinha irmãos é: não, a gente não consegue, não tem como. Não, tipo assim, nem parou para pensar, ele já está rejeitando, porque já é uma coisa Uhum, internalizada. Aí, tá. quando mostra as As fotos, aí fotos, eles, a gente poxa, tem 5 quartos, a gente tem um é, cachorro, né? Já muda tudo, assim, já muda toda a lógica que estava na cabeça deles. E aí, o que que é interessante, né? Que para nós, de acordo com a legislação, grupos de irmãos devem ser colocados sob adoção, né? Tutela ou guarda da mesma família substituta, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Em situações em que a separação é inevitável, né, porque pode acontecer também, considera que não se pode aguardar por anos, por exemplo, né, a colocação conjunta de grupos de irmãos numerosos. Mesmo assim, é preciso fazer um esforço para que os irmãos possam manter entre si os laços de afetividade, né? Então, tem alguns casos, por exemplo, como no sul do país, né, geralmente, algumas crianças que não é possível, né, de alguma forma, ser adotada conjuntamente, busca-se ali, né, que venha ser adotado dentro ou próximo, né, de grupos familiares próximos ou de amigos próximos que morem próximas, né, na cidade, para que eles mantenham, de certa forma, ainda um vínculo. E é bem interessante nessa condição, né, você ter um grupo maior de irmãos, 5 irmãos, né, um já com 18, ou próximo de 18, né, 15, 16, já migrando ali a passagem por 18 anos, e dentro desse grupo de irmãos, irmãos menores, né, idades menores, como 5, 4 anos, né, 3, e aí vem essa condição de tentar fazer a colocação da guarda conjunta, e aí aquele menor, né, o de 5 a 2 anos, enfim, começa a demorar um pouco mais de tempo no processo, né, em função dessa condição. E aí vem essas situações aí de separação inevitáveis, né, que é discutido também no nosso país. O que é interessante aqui a gente observar no sistema nacional, né, alguns dados, crianças que estão aí, né, passíveis à adoção, 69%, né, se apresentam aí em grupos de irmãos, né, vejam como tem um número significativo, né, dentro do nosso sistema nacional, e 31%, né, são condições de irmãos aí a serem adotados de maneira isolada. Uma condição que se coloca também, né, em discussão é que o bom do grupo de irmãos, quando adotados, né, que eles se apoiam, né, e estão juntos nessa nova situação, né, de entrar numa família nova, de ter toda essa construção afetiva, né, então é diferente de você já ter estar do lado do seu irmão, né, na casa de acolhimento, crescendo junto, né, entende ali todo o processo a qual passaram, que vivenciaram, então, e estar em um local novo, né, se apoiando, né, isso também traz ali um benefício para ambos, né? Então tem essa condição também que é colocada aí para nós dentro da nossa legislação, essa condição de apoio, né, que um irmão daria ao outro no sentido do processo. E principalmente não quebrar, né, o laço de afetividade e fraternidade entre os irmãos. Pode passar, Natália. Considerações para além do desejo de adotar, né? Aí a gente tem, na realidade ainda nossa aqui no Brasil, apesar de 69%, né, dos grupos serem de irmãos disponíveis à adoção, a gente tem, por outro lado, 68% das pessoas que pretendem adotar não aceitam grupo de irmãos, né? Tem essa condição também. E aí, no nosso país, algumas condições elas vão imperar, né, para além do desejo de adotar, com uma condição econômica, que muitas vezes é colocada na frente, né? Então, mas um adolescente, uma criança já vai ter um custo muito grande, né? Então, tem o custo de educação, tem o custo disso, o custo daquilo, enfim, de todo cuidado. 2 já não conseguiria, 3 então nem pensar, né? Então, tem toda uma condição que vai além do desejo de adotar também, né, que a gente discute no nosso país. Aqui tem um relato, né, de um assistente social,
ela vai falar, né? Chegar 3 filhos de uma vez só é um baque, é uma mudança na rotina, na estrutura familiar, né? Tanto na emocional também, então são 3 cabeças para você lidar emocionalmente, né? E também na financeira. A gente não pode esquecer que isso é uma das questões, né, das pessoas que não querem adotar um grupo de irmãos grande, né? Às vezes tem até interesse, mas não tem condições financeiras e sabe que não tem, né? Porque tem um custo que está envolvido também, né, nesse processo de criação. Então, no nosso país, a gente discute também, poxa, tem 69%, mas 68% não querem, mas é porque não querem mesmo, né? Ou não querem porque também não têm condições, né? Eu já tive amigos, né, que queriam adotar, mas que financeiramente não têm condições, sabe que não vai dar conta financeiramente, mas o desejo existe, né? Então tem essa discussão também. Pode passar, Natália. E aí, o que que vocês pensam, né, ou sabem sobre a adoção conjunta de irmãos? Eu jogo aí para refletir, né? O que que vocês acham aí? O que que vocês pensam sobre isso, né? Será que de fato é só a condição financeira também para nós aqui no Brasil que pesa? Ou será que a cultura também, né? Como é que a gente pode, né, descrever um pouco mais ou tentar entender um pouco mais essa condição? Eu diria que tem também, não sei, a pessoa pode Pode se clicar, Natália, para imaginar, deixar rolando enquanto a gente discute aqui. certo? As famílias podem planejar um tipo de educação que querem dar aos seus filhos, né? Então, vem muito aquela parte também financeira, do tipo, minha renda familiar daria para dar educação, por exemplo, sei lá, curso de inglês, uma viagem, uma profissionalização, um negócio, mas só dá para até 2 crianças. Aí 3 já fugiria do meu plano. Ou também outra questão, eu acho que o companheiro ou a companheira, né? Você pode até, como pessoa, ter esse desejo. Eu adotaria de boas, mas o meu companheiro ou companheira não embarca nessa ideia. Então, só uma pessoa no relacionamento apoiando aquilo ali não vai dar certo. Então, é melhor ficar com 2, que o casal ali se entende, do que talvez com 3, que eles não se entenderiam. Então, eu acho que existem medos internalizados, medos financeiros. Eu acho que existe muita coisa que pode fazer com que não se deseje uma adoção de conjunta de irmãos. Mais alguém quer falar? Marília, Francisca, Ana Cláudia? Alguém mais? Não? Então, muitas coisas estão envolvidas também, não só no desejo, né, Natália, de ter um número, mas de fato, né, para nós a condição financeira, tudo ainda é muito complicado aqui financeiramente no país, né, o acesso financeiro não é tão fluido como a gente vê na cultura norte-americana, né? Então, eles têm muito acesso, né? Você vê ali quando as crianças chegam na casa deles, no outro dia ela já vai matricular eles numa boa escola, né? Numa boa escola de bairro, assim. A menina permanece na escola que ela já estava, quando estava, né, na casa de acolhimento, mas os dois, né, matriculados ali próximo, uma escola muito boa, enfim. Para nós já teria uma outra condição, né? Então, se a gente quer, né, ter os filhos, ter uma qualidade de vida, dar uma qualidade de vida, a gente vai ter que ter um custo sobre isso, né? Pelo menos aqui no Brasil, para que a gente consiga fazer, né, ou entregar essa qualidade de vida para essas crianças que estão chegando na casa, né? Então a gente tem, de fato, a questão econômica, ela vai ser um dos motivos também a se discutir nessa condição ou ser um obstáculo, talvez, né, também nessa condição da adoção conjunta de irmãos. Pode Migs, essa. Oi. uma dúvida. Quem é que tá Você sabe falando? dizer, Marília, Ai, você sabe Marília. dizer se no CNA tem o perfil socioeconômico dos pretendentes? Não vi isso, não chequei isso. Uhum, porque eu acho que seria um Era uma dado super boa, né? Era uma boa puxada isso aí. porque, assim, claro que o aspecto financeiro pesa, né? Mas eu estou aí com a Natália também, de que muitas outras coisas pesam na Tanto mesma medida. Ou Uhum, até porque, assim, no geral, pelo menos o meu ver, sem dados, né? Sem sim. dados, aparentemente,
uma quantidade maior de pessoas que procuram a adoção têm condições financeiras relativamente assim tranquilas para a realidade brasileira, né? E aí eu acho que se a gente conseguisse comparar, né? Eu Sim. não consigo fazer só ter hipóteses, né? Só hipótese Uhum. mesmo. Se a gente conseguisse comparar, é que a gente conseguiria aprofundar um pouco mais essa discussão, se ela realmente vai pelo âmbito econômico, né? Uhum. Ah, Sim. se aí entram, por exemplo, não apenas questões que você falou aí da escola, né? Se entram outras ignorâncias, né? Uhum. É. Por isso, eu não sei, mas a escola do filme era pública? Era pública. Existem Era, boas escolas públicas no Brasil também, é. né? Então, assim, eu acho que entram aí outras ignorâncias, né? Não ignorância no sentido pejorativo, não é isso. É de quais que seriam os meios, né? Uhum. Que eu poderia dar uma vida que eu gostaria, mas de outra forma, não só da forma que eu conheço, né? Isso. Então, não sei, só pensando. Não, é uma boa reflexão mesmo, né? A gente trazer essa condição aí depois. Acho que daria até uma nova discussão aí, uma temática aí bem interessante a ser explorada, né? O perfil social e o perfil financeiro aí. Seria interessante fazer esse cruzamento. Muito bom. Vamos para frente, Natália, senão nosso tempo vai esgotando. E aí a gente vem, né, na terceira temática, que é a preparação e adaptação à adoção. A gente já foi discutindo aqui algumas coisas, né, no primeiro momento. A gente tem a preparação dos pretendentes, que é extremamente importante, e entra nessa ciranda do que a gente está sempre colocando aqui, a condição da cultura, a condição do não saber, a condição da ignorância, né, explorar isso, estudar e aprofundar, né, sobre a temática da adoção, e é bem interessante como se coloca no filme, né, a preparação inicial, você expor por que o seu desejo de adotar, depois você passa a fazer o acompanhamento no grupo de adoção, de pais, no primeiro momento na parte de processo, e depois de acompanhamento durante o estágio de contato com as crianças, né? Bem interessante como se envolve esse aprofundamento, né? Esse estudo desse casal. E aí é interessante que vai aparecer também junto disso, não só o grupo de acompanhamento, né? Mas também a rede de apoio ser colocada também como os familiares, né? Que é bem interessante como a mãe, né, do marido absorve e como a mãe dela, da Ellie, também vai absorver, né? As duas famílias têm características diferentes e a forma que cada uma vem absorver as crianças. A E compre... tem Pode uma falar. frase que eu não lembro exatamente como a moça da assistência ela fala, mas é alguma coisa de tipo, se as pessoas vão te questionar sobre a adoção, pergunta a ela quantas crianças já adotaram, quais as dificuldades que eles sentiram, que eles não vão saber para poder, vamos dizer assim, ter autoridade para falar alguma coisa. Então, desde o início, o grupo de apoio aí, né, no caso deles, já vem preparando, dizendo, vocês vão sofrer muita Exatamente. represália aí, muita Já gente vai faz a ficar preparação do contra que eles vocês. vão receber, né, socialmente, e isso eles começam a sentir na pele com a própria família, né, principalmente a família do lado dela, né, que tem uma condição ali de ficar o tempo inteiro cobrando que eles tenham filho, que já tem casa, já tem isso, já tem aquilo, né, e aí é bem interessante, essa frase ela foi bem forte mesmo, né, acho que foi eu esqueci o nome dela, da assistente social, mas ela que coloca isso mesmo, quando eles, né, eles tomam esse choque, assim. Compreensão das motivações da adoção, né, uma coisa que é bem importante também, e as assistentes sociais colocam muito para eles, né, o porquê que vocês estão querendo adotar, né, e aí faz aquela rodada nos casais que vão fazer a adoção, e cada um vai expor a sua motivação, etc, né, e eles ficam entreolhando, assim, até entender, né, por quê, qual é a motivação, o que a gente quer aqui, né, e é interessante que eles só vão chegar, de fato, na compreensão da motivação já no final do filme, né, quando eles vão entregar uma carta para a filha adolescente, né, que está ali naquele conflito de querer voltar para a mãe biológica, enfim. E aí eles se descobrem também e descobrem a motivação deles, né, da adoção já no final, e depois de ter passado por toda essa construção de afeto com as crianças, né, o que é interessante também.
faz parte do processo de preparação também, essa construção, né, do laço, na construção do afeto também. Tem também algum momento no filme que eles falam, acho que Pete e Ellie estão no quarto, se eu não me engano, e eles falam em devolução. Uhum, Assim, é uma coisa bem rápida, mas que passa em algum momento na cabeça deles. Ah, qualquer uhum. coisa a gente faz uma É quando devolução. tudo tá um caos, assim, que eles ainda estão naquela fase de adaptação, né, de entender a rotina, É, enfim, como as porque crianças funcionam, agora tá tudo um caos, eles, se a meu gente vê no Deus, início, eles estão ali, como no próprio filme fala, a lua de mel, né? Onde tá é, tudo muito bonito, a gente foi sortudo, isso não vai acontecer com a gente, e todo mundo ali já vivendo o caos da convivência. E eles, não vai acontecer. E depois acontece. Eles, poxa, talvez a gente possa devolver. Não era aquilo ali, mas a gente percebe que eles não seguem adiante com essa ideia. E depois percebem que sempre quiseram aquilo ali, né? E se descobrem. exatamente. Então, eles têm um grande. São 8 semanas, né? Que o filme fala, mas assim. É um longo tempo até para eles entenderem as motivações dele, as motivações das crianças e essa adaptação a cada fase. Exatamente. Pode passar, Natália. E Aí os primeiros falando, contatos, né? né? Pode falar. É, e falando exatamente desses medos e inseguranças, vem aí essa questão do porquê que a gente está fazendo isso aqui. Porque tudo começa no filme quando acho que os cunhados, né, falam: vocês não vão querer ter filhos, vocês não têm esse perfil. E o Pete fica assim, meio um pouco intrigado, e aí, não é bem assim. Ele tem naquele momento ali há uma insegurança de a gente quer, não toquei no assunto porque você não fala mais. Então ali sobe a faísca, né? Aí vem alguns medos, inseguranças, o que a gente vai querer um adolescente, vou pesquisar sobre a temática. Aí, ó, existem vários perfis, porque não como escolher eles? Vamos para a feira. Então, começa ali vários medos e várias inseguranças. Eu acho que, assim, todo início vai ter essas características, né? Os medos E iniciais, né? é aquela coisa, né? O que é novo. E eles falam lá, né? Em alguns momentos, no início do filme também, a Ellie olha para o Peter e já sabendo que são irmãos, e fala: se você não quiser as crianças, não vou te forçar. Ali já no início já tem também motivado por uma insegurança, já tem aquele, a gente pode desistir. A gente sai para jantar, a gente tem uma vida confortável, a gente vai ao cinema, né? Como eles falam lá na reunião, a gente tem uma vida bem confortável, então a gente poderia se manter nela. Não a vida que eu estava triste em ter, mas é uma vida que depois eles descobrem que estava faltando algo, né? Que seria exatamente esses filhos deles. E também, como a gente comentou lá atrás, esse primeiro contato já das crianças, né? Elas estão ali numa casa de acolhimento, vamos dizer assim, que seriam aqueles irmãos que estariam criando eles, e eles falam: a gente vai para sua casa agora, tipo, mais uma vez a gente vai se mudar, vai ser uma coisa Uhum. rotineira, e é aquela coisa assim, não tô acreditando, tipo, não tô acreditando que vai ter uma adoção agora. É só mais uma vez, a gente vai passar para outra casa e é isso. Então, como a gente vem falando, né, ao tempo, são as inseguranças, são aquela cultura de a gente não vai ser adotado, a gente somos 3 irmãos, já somos maiores. Então, ele vem debater muito isso nesses primeiros contatos. E é bem interessante essa coisa da descrença, Natália, quando você coloca, é dos ursos de pelúcia, né? Sim, Tá até na mãozinha dele aí nessa foto, eles andam com um saco de urso de pelúcia que toda vez que eles vão, né, ser trocados de lá, eles recebem um urso. E quando eles chegam na casa de Peter e Ellie, é um saco de urso jogado dentro do caixote, né? Ou seja, quantas vezes eles não já passaram por esse processo, né? e E tem aí, alguma audiência que o juiz pergunta, né? Vocês receberam os já, ursinhos? Aí eles, já tá aqui. receberam os seus ursinhos? Já, tá aqui, né? Tipo, mais uma vez, mais um urso, né? Então, eles já estavam fadados a passar por esse processo, né? Ou seja, eles já sabiam mais do que os próprios pais que estavam ali, os pretendentes, né?
passando pelo processo, eles já estavam ali com essas experiências. E aí a gente tem, né, na preparação dos pretendentes, a compreensão das realidades e experiências de cada uma das crianças, né? Então essa condição do tempo que Marília falou lá atrás, né, ela foi extremamente importante, principalmente aí nessa condição do filme, né, para demonstrar que a partir das experiências temporais, né, tanto o Peter quanto a Ellie começa a entender, né, cada uma das personalidades de cada um dos filhos, né? O menino tinha um comportamento que ele era bem mais frágil do que as duas meninas, né? Uma era mais explosiva porque tinha alguns traumas, a outra não aceitava muito bem essa condição de estar na casa deles, né? A adolescente, porque ela já tinha uma outra realidade, um desejo de morar ainda com a mãe biológica, né? Então eles tinham, né, expectativas, cada um tinha expectativas diferentes. E aí o tempo, né, foi possível também dentro desse processo de preparação que o Peter e a Ellie conhecessem mais tanto a realidade de cada um individualmente, quer dizer, não era uma realidade única como eles pensavam, né? Então, cada ser tinha uma realidade diferente. Cada um tinha um momento diferente, um processo diferente, e eles passavam a fazer atividades distintas com cada um, né? Tentando entender. E aí tem algumas passagens aqui bem interessantes, né? Com a mãe penteando, desembaraçando o cabelo da adolescente. E aí meio que ela começa a lembrar que a mãe biológica fazia isso com ela e começa a mexer muito com ela, né? Também a menor, né, no processo de leitura, o menino brincando com o pai, enfim. Então, eles vão também, dentro desse processo de preparação no tempo, fazendo essas experiências entre si. Entender e respeitar o tempo de adaptação de cada um, né, tanto dos filhos como dos pais, enfim, todo dentro da relação da casa, o tempo de compreensão das personalidades de cada um também, né? Então, é bem interessante que os filhos também começam a ver até onde podem ir com os pais, né? Então, eles viam que eles não negavam nada para eles, né? Eles tinham medo, eles tinham meio que receio, assim, de dar bronca, de dar limite, e eles ficavam sempre... E aí, eu vou ser o má agora, eu vou ser a má, quem é agora, né? Eles ficavam naquele ainda sem saber. E as crianças percebiam isso também, né? Entendiam, compreendiam ali e também davam resposta a esses comportamentos. E é bem interessante quando chega a mãe do Peter, né, com uma personalidade completamente diferente do casal, e 3 meses depois as crianças ainda não chamam eles de pai. A avó, no primeiro momento que sai com eles, que chega na casa, né, que faz toda uma condição ali de diversão, eles já automaticamente já estão chamando ela de vó, já é assim, né, da família, e o casal fica assim em choque, né? Meu Deus, a gente tá aqui há 3 meses lutando e chega sua mãe, já é a avó preferida, assim. Então, essa compreensão da personalidade, né, tanto da parte dos pais, quanto das crianças também começam a fazer a leitura, né, dos pais que estão recebendo eles também nesse processo de preparação. Eu falando agora da avó, me lembrou aquela cena que Lizzie saiu, né, para ir para o cinema e demorou, e o Pete e a Ellie ali brigando com ela, a avó chega para brigar também, aí quando mostra aquela camisa, aí a avó se derrete todinha e protege Lizzie. Aí eu fiz, poxa, não existe nada mais cara de avós do que... E a avó? Pois Então, até mostrando assim, por mais que sejam filhos por via da adoção, vão passar por problemas comuns, como qualquer outra família vai passar, né? Na hora que eu vi essa cena, me lembrou bastante esse fato, assim. Verdade. Está dentro do processo de preparação, né? Pode passar, Natália. Bem, aí, então, a gente começa aqui a falar, então, qual é o papel das instituições, né? De fazer essa ponte entre adotante e adotado. Já no início do filme, eles já começam com essa rede aí, né? Esse grupo, essas orientações que eles vão receber desde o início, que bem parecido com a nossa realidade, é um curto período de tempo, que no filme são 8 semanas. Então, eles têm 8 semanas para se preparar para mudar sua vida de uma forma radical, e principalmente para Pete e Ellie, que não tem nenhum filho, né? Então, é tudo muito novo para eles. Então, aí, nesse tema, a gente poderia falar um pouco sobre o acolhimento na teoria, como seria pelas casas e instituições. Temos alguns dados sobre acolhimento, pegar esses momentos dos filmes e nos questionar, e que será o que a gente vai abordar nessa próxima etapa. Falando sobre como foi idealizado o acolhimento, né, no Brasil, antes da nova lei da adoção,
só a nível de conhecimento, cabia ao Conselho Tutelar aplicar as medidas protetivas. Então, eles ficavam ali muito com um poder, um direcionamento muito maior do que eles possuem hoje, e acabava que o Poder Judiciário também poderia determinar o abrigamento no curso do processo judicial, mas era uma coisa que seria, vamos dizer assim, a um segundo momento. E o Poder Judiciário não havia controle desses números de abrigamento, então acabava tendo uma confusão muito grande antes da nova lei de adoção. Após a nova lei de adoção, lá em 2009, passou, né, trocou mais esse termo de abrigamento para o acolhimento institucional, mudou-se essa ideia, e colocou que o afastamento da criança ou do adolescente tornou-se uma competência do juiz, por mais que, em casos excepcionais, o Conselho Tutelar ele possa intervir. Então, é uma coisa assim que mudou nessa nova lei da adoção de 2019. E o acolhimento, uma das grandes diferenças é que o acolhimento ele não implica na privação de liberdade, porque às vezes as pessoas podem se confundir, as crianças estão acolhidas, elas mesmo que estão em regime semiaberto praticamente, pode sair em alguns casos especiais, e não é verdade. Eles têm toda a liberdade, né? Claro, com todos os cuidados por serem de menor idade, mas ele vem querendo dar essa diferenciação também. Claro que na prática há alguns atropelos, né? Às vezes, principalmente por não ter uma base assim, do Conselho Tutelar bem estruturada, ou em algumas regiões não ter um juiz da família, alguma coisa assim, eles acabam se atropelando, às vezes, um pelo outro. E aí vem o que a gente encontra algumas dificuldades, né, nesse processo de adoção. Mas trazendo alguns dados também sobre acolhimento no Brasil, já em relação ao Sistema Único de Assistência Social, né, os dados de 2020, que são referentes aos acolhimentos de 2019, que a quantidade de crianças e adolescentes entre acolhidos é de 48,6. Quando a gente diz acolhidos, idosos também são caracterizados como acolhidos, mulheres que sofreram violências, acolhidos de uma forma geral, como instituição. Então, a gente vê aí como a gente tem um grande número de crianças e adolescentes sobre esse acolhimento judicial. E do total de crianças e adolescentes acolhidos por região, temos aí que no Sudeste e no Sul, eles lideram, né, essa região de esses acolhimentos, mas o Nordeste, aqui entre as outras regiões, ele não está com pouca criança também não, né, acolhida. Então, mostrando aí que em todas as regiões do país, principalmente no Sul e Sudeste, a gente tem que trabalhar muito essa sistemática para tentar diminuir, vamos dizer, esse gráfico. E tem algumas passagens muito importantes no filme, né? Que eu tentei trazer aqui para a gente ter uma ideia, uma linearidade do que acontece lá, principalmente quando eles olham no site para ter o primeiro contato, tirar umas dúvidas, que hoje em dia a gente já tem, né, as campanhas também para divulgação dessas crianças que estão na adoção tardia, Eu me lembrei muito da nossa buscativa agora aqui, né, Natália? Exatamente. Quando eles começaram Vamos entrar aqui no portal, eles disseram o nomezinho lá do portal, para a gente ver, aí ela vendo as crianças, e a idade, os trechinhos de frases das crianças, né, os sonhos, desejos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o caramba, parece muito com a nossa buscativa agora aqui, né? Do que está acontecendo via Instagram, obviamente, também, mas bem semelhante no que eles estavam colocando no filme. Mas tem também, né, o Eu Existo, onde as crianças também dizem mais ou menos ali como são, o que esperam, e os pretendentes podem dar uma olhada naquelas crianças ali e ver mais ou menos o perfil, né? Temos também aí no segundo momento esse alerta já quando eles começam a se inserir nos grupos de adoção e a assistente social aí no caso fala que há 500.000 de crianças no sistema de acolhimento. Assim, claro que é um dado do filme, mas pelo gráfico anterior a gente já vê também que não é tanta pouca criança assim que vai ter no Brasil, né? Especificamente. E eles vêm também, como a gente já abordou em alguns outros momentos, querendo falar dessa capacitação dos pretendentes, de quebrar essas expectativas, né? Os de verdade não são, são diferentes, não podem apagar. Então, aqui a gente vê assim, realidades bem diferentes
o que seria, o que está passado, a quantidade de crianças que tem, como elas verdadeiramente são, e depois eles passam pela feira da adoção, que é o primeiro contato direto que eles teriam, né? A gente não tem uma feira no Brasil, né? Mas a gente tem alguns eventos, dependendo da região, dependendo também do ano, né? De algumas tentativas de aproximação, que como se deu também polêmica aqueles desfiles em algumas épocas. Então, seria meio que isso, talvez, do que seria repassado no filme. E uma coisa que eu achei bem interessante no filme foi que eles também ficaram em choque, porque eles não conheciam essa realidade da feira, né? Aí ela, Sim. nossa, que estranho. Como é que funciona? A gente só, é tipo isso mesmo, é tipo feira. É como se você estivesse no supermercado, você vai olhando e ela ficou bem em choque, assim, né? Você vai olhando, vai tentando contato, vai tentando aproximação, e depois você preenche aqui dizendo que você escolheu ou que você teve algum tipo de laço maior com tal número e o nome da pessoa. E eles bem assim, né? Bem secos, assim, nossa, que eu não pensava que era desse jeito. Eu acho que eles chegam a comentar, né? Ah, aparenta ser uma coisa cruel, mas é a É, melhor alternativa deles. Eu acho que ela comenta alguma coisa assim, e realmente é o momento mais próximo, vamos dizer assim, do primeiro contato que eles poderiam ter. E a Ana Cláudia está perguntando se aqui no Rio Grande do Norte tem algo similar, alguma atividade ou programa. E Francisca está dizendo que infelizmente vai precisar sair. Ah, Francisca, que pena. Mas depois você pode assistir no YouTube o final da discussão. aqui no Rio Seja Grande do sempre Norte, acho bem-vinda. que só tem o do TJRN, né? Que eles mostram exatamente os vídeos das crianças e tal, mas uma feira em si eu não conheço, pelo menos. Marilinha, sabia dizer alguma coisa, Marília? Eu também fiquei com essa dúvida, sabia? Marília. Oi, meninas. Oi. Desculpa, eu não ouvi. Se, no filme ele passa que tem tipo uma feira de adoção e deixa as crianças disponíveis assim para que os pretendentes vão entrando em contato de maneira aleatória com as crianças, depois demonstra interesse naquela criança que eles entraram em contato para adotar. Aí nossa Uhum. dúvida é se aqui no Brasil existe algum formato semelhante, e Ana Clara botou uma dúvida aí no chat também, se aqui no Rio Alguma Grande do dúvida? Norte também tem algo similar, ou algum programa similar. Começa, Cara, volta ali, Natália, aquela imagem da feira para a Marília ver. não, em relação não necessariamente Sim. uma feira, mas se existe dentro do sistema, se existe ou se pensa em alguma coisa com esse termo de aproximação, né? Porque a gente estava falando daquela fase logo no início dos preconceitos que existe principalmente e de ambas as partes, né, tanto dos acolhidos quanto dos pretendentes a crianças mais velhas, se esse tipo de atividade ou alguma coisa similar não seria algo que poderia ajudar a transpor um Nessa pouco essa. quebra, né? Sei que eu já ouvi um pouco falar de né, algumas discussões sobre você criar expectativas, enfim, mas eu realmente queria saber se existe alguma coisa similar aqui. bom, diante do meu conhecimento hoje, eu desconheço algo similar para a adoção. Existem coisas similares, nesse sentido de um momento de aproximação e tal, Mas para não nesse formato aí, né? para o apadrinhamento, certo? E aí, como eu não assisti o filme, eu não sei exatamente como é o formato, né? Tô vendo que é como se fosse uma feirinha e tal, mas realmente não é nesse formato, não. Para o apadrinhamento, é com brincadeira, é com momentos de interação mesmo, assim, normal. Eles interagem na turma que a gente fez, eles interagiam normal e a gente fazia uma dinâmica ou outra para que eles interagissem de uma forma mais direta, assim, pretendente a padrinho com pretendente a afilhado, né? Então, eles interagiam no geral e no individual. Isso acabou conduzindo os apadrinhamentos. Mas um claro, tem que deixar claro aqui também, o apadrinhamento afetivo. Estou falando desse processo para o apadrinhamento afetivo.
Mas um dos primeiros pré-requisitos para ser candidato, digamos assim, né, para se preparar para ser padrinho afetivo é não estar no cadastro, não estar na fila de adoção, certo? Então, é um processo diferente, né, do apadrinhamento para a adoção. Para a adoção em si, eu não conheço evento semelhante. Eu sei que houve, inclusive, aqui no Brasil, eu não lembro onde acho que foi para a Banda do Sudeste, que teve um momento de desfile. As crianças desfilaram e ali tinham os pretendentes, e era um momento de brincadeira ali entre eles. Mas gerou muita polêmica, porque era como se estivesse colocando as crianças numa vitrine, né? Assim, para você fazer um Foi no Mato desfile. Grosso. Foi no Mato Grosso, né? Pronto. Então, isso aí gerou muita polêmica. E antigamente, né, existia essa possibilidade de você, chega na instituição, escolhe e tal, não sei o quê. Só que hoje em dia a preparação dentro da estrutura legal, né, do Cadastro Nacional de Adoção não acontece mais dessa forma, exatamente por gerar expectativa, por gerar também o outro lado, né, uma sensação de esqueci, não tá me vindo a palavra, é como se fosse rejeição, é tipo, escolhe um, mas eu não, porque, né? Então, assim, na instituição de acolhimento não tem só um. Geralmente as pessoas vão para adotar um ou um grupo de irmãos ali, né? E não tem só eles, tem todos os outros. E o que se passa na cabecinha desses todos os outros, né? Então, assim, eu sei que esses foram aspectos que acabaram restringindo muito mais, né, o acesso de pretendentes aos espaços de acolhimento às crianças e adolescentes, né? Mas eventos como esses daí eu realmente desconheço se já foi feito, não sei, eu acho que é alguém com mais tempo aí para falar. Agora, eu sei que para o processo de apadrinhamento afetivo tem um momento de aproximação, sim, mas para adoção, desconheço. Dessa forma aí, eu desconheço. Bacana, Marilinha, bacana. É interessante que esse programa que recebeu várias críticas, né, que foi um pouco próximo disso que acontece no filme, eles chamaram de Adoção na Passarela, em Mato Grosso, e aí a OAB caiu em cima, enfim. Mas era mais ou menos isso mesmo. As crianças vinham, desfilavam, falavam um pouco de si, né, e as pessoas, né, envolvidas assistiam, enfim. Foi, de fato, criada uma passarela, né, uma exposição, né, bem muita exposição também, né, das crianças dentro de um shopping, todo mundo passando, enfim. É bem estranho alguns programas, né, mas o que eles estavam, pelo menos o que eu tentei entender, é que eles estavam tentando dar visibilidade às crianças, aquelas crianças de adoção necessária que a gente estava falando aqui ainda há pouco. Eles estavam tentando dar, né, visibilidade que elas existem, que elas estão ali também, que elas são necessárias, né, enfim, pelo que eu entendi, mas abafaram depois das discussões e críticas que tiveram. Mas é bem parecido com o que teve no filme mesmo, essa exposição, né? Eu me interessei por você, aí 3 pais foram em cima da criança, assim, né? Aí, não, eu já tô com ela, já... Uma confusão, uma briga, aí de fato, vem, a gente faz essa reflexão. Aí eu fiquei pensando, nossa, coitada, que aquela outra criança bem paradinha, bem quietinha, assim, do lado, ninguém em cima dela, né? O que passa na cabeça dela? Ela ali do lado, com a bolinha segurando e vendo 3 pais em cima daquela outra criança, assim, eu quero ele, não sei o quê, uma confusão danada. Uma feira. O próprio cadastro, né, ele já tem esse aspecto de escolha que vai para além digamos assim, das possibilidades, por exemplo, financeiras, né? Muitas vezes você realmente não tem como, na sua dinâmica de vida,
cuidar de 3, ou então cuidar de uma pessoa com uma deficiência significativa, assim. Lógico que se viesse biologicamente, né, tinha que dar um jeito. Se dá um jeito, né? Aquela É, coisa. É difícil mas mesmo. esses são aspectos, digamos assim, mais cruciais. Mas, por exemplo, no cadastro você escolhe a cor, né? Então, assim, são coisas que já estão impregnadas no próprio cadastro. Escolhe não, é preferência, né? Assim, colocam uma preferência e tal. Então, são coisas que a gente acaba questionando um pouco, né? Que já estão postas no próprio cadastro, mas, ao mesmo tempo, como não sei quem foi que falou, acho que foi a Ana Lima, né? Ana Lima falou, talvez pudesse ser interessante um contato prévio, né? Mas aí tem que ser muito bem pensado. Que tipo de contato, né? De Que que tipo de forma, contato? né? Que forma, exatamente. E aí eu acho que o grande lance é o quão preparado eu, adulto, estou para esse contato. Porque até mesmo com enorme preparação, tem uma hora que sua emoção fala mais alto ali e você pode botar tudo a perder, né? Inclusive. Então, imagine se não estiver preparado, né? Então, eu acho que esses são aspectos assim que a gente precisa pensar para essas possibilidades, né? Mas é isso, não é que eu particularmente, né, não sou 100% contra nem 100% a favor. Eu acho que é muito delicado, né? Tem um lado das crianças que A depender da forma de por preparação, né, Marilinha? Talvez se pensar, talvez o programa se encaixe aqui, talvez não se encaixe ali, né? É de fato não, muito eu não complexo, né, as sei, eu coisas não que se sei, envolvem. eu realmente não sei. Eu sei que tem esse lado que é muito, muito importante, né, dos pretendentes, e também tem um lado das crianças e dos adolescentes, que é esse o lado que nós vamos sempre optar, né? Uhum, com certeza. Pelo melhor interesse do menor, que é o que fala a lei, né? Enfim. Uhum. Meninas, agora eu consegui dar conta da louça e agora eu tenho que partir. Partiu, Perfeito. partiu. Beijos, tchau. Tá Beijo, ótimo tchau. a discussão. Tá, vamos continuar aqui. Vai lá, Natália. Valeu, Marilinha. Beijo. Continuando, né? A gente tem também aí o repasse da informação sobre a criança para os pretendentes. Que aí, quando a assistente social diz a mãe da Liz está determinada a cumprir pena na cadeia municipal. Há alguns relatos, né, de quem está na fila aí de espera para adotar, que às vezes eles sentem essa carência de informações sobre os seus filhos, seus futuros filhos, né? Eles não conhecem a história dele, não sabem como lidar, às vezes tem uma reação que eles não entendem, teoricamente não faz sentido e eles sentem essa falta. Então, hoje em dia se tem uma discussão, assim, cada vez mais forte de se realmente os pretendentes eles deveriam conhecer todo o histórico dos mínimos detalhes daquelas crianças ou não. Ou aquele histórico ali, nossa, tipo, os pais, sei lá, são dependentes, os pais biológicos eram dependentes químicos. Será que isso não vai fazer com que os pretendentes já se afastem um pouco, né? Então, hoje em dia, essa ficha de conhecimento sobre as crianças está sendo bastante discutida aí pelos dois lados, porque cada um traz seus benefícios e cada um traz seus malefícios. Fica aí até uma discussão paralela do que a gente estava falando anteriormente, se teria uma aproximação como essa feira ou não, seria algo bom ou não. Fica aí a dúvida hoje em dia, se saber essa ficha seria algo bom ou não, repassado pelos grupos. E outro momento, né, também que essa parte dessa ligação entre os grupos de adoção e a relação adotante e pretendente é a fase de convivência, onde eles dividem os momentos, as suas dores,
os seus medos, riem um pouco um do outro, compartilham experiências, como eles falam aí da fase da lua de mel. Além de, como a gente já citou também, né, da rede de apoio, de ver o sucesso de um, ver a dor do outro, e também como esse grupo de apoio e essa relação entre instituições podem estar também nos momentos mais críticos, como é lá o caso quando a mãe diz sim, a mãe biológica diz sim, eu sou capaz de cuidar das crianças. Então, como essa relação de instituição adotante e pretendente e adotar e futuro adotado podem ser muito influenciadas pela instituição e como ela é importante em todas as fases, até chegar à guarda definitiva, né? Então a gente vê bons momentos, vê momentos mais difíceis, vê momentos de ajuda, talvez momentos de tensão proporcionado por todos eles. Então, desespero, né, Natália? assim, no filme ele meio que mistura com as duas coisas, né? Ele tem a parte do treinamento das 8 semanas que a gente tem, mas eles também têm a parte do grupo de apoio, que não é diferença, tirando a diferençazinha do Brasil, porque os grupos de apoio são fora a parte. E aí é como se fosse uma coisa só. Por mais Eu que tenha entendi como sendo uma coisa só também ali. Na mesma equipe, ele tinha que fazer o curso, mas também ele tinha que, naqueles dias, fazer parte daquela roda de conversa dos pais para relatar o dia a dia, os conflitos, né? O que estava acontecendo, enfim, cada um falar das suas experiências. Eu entendi como uma coisa só. Aqui a exatamente gente tem formatos distintos, né? separado. É. Uhum. Talvez esse formato deles seja talvez melhor que o nosso, né? Porque o nosso depende principalmente das regiões interiores. Não é todo mundo que pode ter acesso a um grupo de apoio à adoção. Quantas perguntas, dúvidas a gente recebe nas mídias sociais do pessoal no interior totalmente desatualizado e até dentro da própria justiça mesmo. O juiz não se sabe, ninguém sabe. Como o doutor Cláudio mesmo fala, que muitas vezes o processo de alguma coisa relacionada à adoção é encaminhado errado porque as pessoas não conhecem, não sabem o que pode ser feito ou não. Então, acaba, às vezes, criando burocracias desnecessárias. Mas, enfim, como quem está envolvido pode influenciar de várias formas todo o processo de adoção, tornando ele mais fácil ou mais difícil também. Uma coisa que eu achei também interessante é que nesse formato que eles fazem, né, acaba que as crianças que são adotadas ali, né, da mesma casa de acolhimento, terminam ficando também com essa convivência, porque os pais já mantêm essa convivência no grupo, nessa roda de conversa, vai relatando suas experiências, os filhos, historicamente, também já se conhecem, né, do lado de acolhimento, a maioria deles, e meio que viram uma grande família, que é o que se apresenta, inclusive, nessa foto que você está ali, naquele momento da guarda definitiva dos três, todo mundo foi assistir, todo mundo foi participar, né? E Porque estava todo mundo acompanhando também os conflitos, as experiências, os sofrimentos, as conquistas, enfim, desse casal. Então é bem e, interessante também esse formato. Achei interessante nesse sentido, que cria também essa família extensiva, mas, né, do lar de acolhimento, da própria instituição. E tem também aquele momento lá que Pete e Ellie vão na casa daquele casal lá, né? Que a Uhum. filha se apresenta e E no deu o início, relato então ali nada mais mostra do que a rede de apoio, né? de Que ela precisa, apoio. por mais que seja uma comédia, às vezes eles vão exagerar um pouco, ela precisou levar um tapa na cara para dizer, calma, mulher, não é bem assim. Tem momentos difíceis, mas vai dar certo. Então, como esse momento só foi possível devido à instituição que E aproximou proporcionou esse esses grupos. contato, de fato. Porque você imagine se fosse no outro modelo, a quem é que ela iria recorrer naquele momento, né? Ela teve a experiência de ouvir um relato, fez, nossa, eu estou passando por algo semelhante. Eu vou atrás daquele casal para entender, né? O que que aconteceu que deu certo e o que que eu estou fazendo que não está dando. E eu acho que naquele momento, né, esse formato aí é uma coisa também que é interessante até de se discutir para nós, para nossas estruturas aqui, como você colocou a experiência do interior, né? Seria bem interessante também, que você visualiza um apoio que está ali fora, obviamente, da sua rede extensiva de família, de seus amigos, mas que pessoas que já passaram pelas mesmas experiências, né? Que você entrou em contato, que você se aproximou, que você ouviu.
né, e que foi proporcionado pela instituição de alguma forma. Então, você se sente seguro também de ir atrás, né, de procurar. É bem interessante. E eu vi muito isso quando a gente fazia o papo presencialmente, né? Então, às vezes, tem normalmente aquelas pessoas que sempre frequentam os papos, e tem alguns casais, alguns pretendentes que vêm pontualmente. Então, às vezes, eles comentavam: ah, nossa, eu estou passando por tal situação. Aí, dois, três outros casais faziam: ah, a gente passa também, é natural. Depois se acostuma com o tempo. Aí os casais já há mais tempo, ah, a gente passou por isso, isso e isso. E ele, nossa, eu pensei que era só comigo. E como é que vocês lidaram com a situação? Então, era uma coisa assim, muito comum da gente ver os papos presencialmente. Sempre tinha essa troca de experiência muito intensa. E, ah, vamos marcar então, próximo mês a gente se encontra aqui de novo, vê e conversa sobre isso. Então, é uma coisa que eu sinto falta, né? Mas é uma coisa também que mudou um pouco, mas hoje em dia a gente tem uma gama de apoio muito maior, né, com as redes sociais. A gente tira mais dúvidas, a gente conhece outras pessoas, outras experiências que o presencial não poderia nos proporcionar também. Perfeito, Natália. E com isso, né, poderíamos nos questionar aí qual a importância do envolvimento das instituições para uma adoção bem-sucedida. Assim, de 0 a 10, quanto é que vocês dariam uma nota? O que é que vocês marcam de mais importante, vocês veem de mais importante, que essa instituição poderia dizer, vai dar certo ou não vai essa adoção? Eu acho que de 0 a 10 é 10, né? Tem o total envolvimento da instituição para que seja bem sucedido, para que dê certo. Porque minimamente é onde, acho que quando se coloca no processo de adoção, é onde você vai apostar todas as suas fichas em termos de confiança, né? Então, a instituição vai lhe esclarecer, vai tentar trazer para você a segurança no processo, mas também acho que a condição do envolvimento, do acompanhamento para que isso seja bem sucedido também, né? Então, quando a instituição, ela lhe passa segurança no momento inicial, ok, mas ela não acompanha, talvez isso não seja tão bem sucedido, porque se a gente observar no filme, o casal passou por diversos conflitos com as crianças no tempo de experiência. E todas as vezes eles recorreram às assistentes sociais, eles recorreram, né, à rede de acolhimento institucional. Olha, tá um caos minha casa, tá um caos, eu não sei o que fazer. Calma, é assim mesmo, é isso, eles vão te testar, eles vão aquilo, não. Até Então, coisas que poderiam ser básicas, né? Tipo rotina, revisão de rotina. tarefas, a questão dos 3 R's que eles abordam, e tipo, Aham. teoricamente são coisas óbvias, mas que na prática não é óbvio. Você precisa entender o Pete, que tem muita dificuldade de se impor no início, então fica muito com a Ellie, e ela cobra isso dele. E eles Uhum. discutem até durante uma reunião, e não, realmente vocês precisam se No meio da ajeitar. reunião, eles discutindo. Mas eu acho que o acompanhamento do processo, né, inclusive após a guarda, né, lá nos créditos do filme começam a passar também algumas fotos, algumas imagens, né, Uhum. e É passam também baseado na imagens história real, né? e passam também as imagens das assistentes sociais ainda, né, com eles depois da guarda. Então, o processo de acompanhamento, né, dessas instituições, eu acho que é o que eu vejo para garantir uma adoção bem-sucedida, né? Porque eu acho que é bem difícil esse processo é um desafio grande, né, para os pais também não desistirem no meio do processo, entender que é natural, que se passa por isso e que se vai fazer esse tipo de enfrentamento, de entendimento, de compreensão, né, do ceder, do entender, enfim. E esse apoio institucional do início ao fim, não só ali naquele início, ok, né, vocês estão pretendendo adotar, preencham esses papéis, aqui é assim, aqui é na vara, não sei, pronto, acabou, morreu aí. Uma condição muito fria, né, um contato muito frio do processo de adoção, eu acho que isso pode perder um pouco, né, a condição de sucesso das adoções. Acho que o acompanhamento, acho que o filme relatou isso de maneira bem bacana. O acompanhamento do início ao fim e pós, né, também, né, ter um tempo ali, que tempo seria interessante ainda para se acompanhar aquele grupo, né, aquela família nova que está se formando. É Então, o tanto que hoje, acompanhamento acho que seria né, interessante. o Acalan já tem esse grupo de apoio ao pessoal da pós-adoção. Por mais que ainda não Uhum. seja
vamos dizer assim, uma atividade específica desenvolvida pela gente, mas a gente já está ali exatamente por ver essas A necessidades. necessidade, né, de se manter. Porque às vezes você está ali, passou por todo o processo, o grupo te acompanhando, você está num momento de adaptação, o grupo te acompanhando, aí depois, pronto, aí, meu Deus, estou órfão do grupo, né? Estou órfão da instituição que me deu uma segurança no processo. Então, o pensar nesse acompanhamento pós também é bem interessante. É total, é 10 aí, né? Respondendo o número que você 10 de perguntou, 10. Natália, é 10, é 10. A Ana Cláudia também colocou 10 aí no chat. Olha aí. Então, o quinto ponto, né, que a gente vem trazer hoje é exatamente essas relações, reforçando essas mudanças de rotina. A gente tem um casal que não tem experiência prévia com filhos, tem os seus 3 futuros filhos e uma progenitora que entra na história para mexer um pouco com as emoções e toda a história do filme aí. Então, a gente percebe muito essas mudanças de comportamento no antes, quando o Pete é aquela pessoa com vontade, a vontade inicial de ser pai, adora construção, é emotivo e não tem pulso forte. E depois, com todas as experiências que ele vai passando, né, ele consegue impor esses limites. Ele se torna uma pessoa extremamente cuidadosa com os filhos e um marido muito parceiro ao tomar as decisões conjuntas com a esposa em relação à criação dos filhos. Porque no início eles são muito parceiros, mas quando a gente começa a chegar em educar, eles começam a divergir um pouco. Então eles tropeçam no início, ele tropeça ali, mas ele acaba se ajustando entre o início e o final do filme. Já a Ellie, ela tem o desejo de ser mãe, né? Ela gosta de decoração, uma pessoa emotiva, que tenta impor limites, mas nem sempre consegue. E depois ela se torna uma mãe muito afetuosa, que gosta de criar memórias, né? Aquela parte da leitura, aquela parte que eles saem para acampar, aquelas coisas, eles são bem atenciosos ali, e ela transforma em todos os momentos uma coisa assim, bem família, bem união ali. Ela tenta trazer essas memórias afetivas. Já a Lizzie, como a própria assistente social fala, né? Ela é geniosa e não confia fácil. Ela não confia fácil devido às experiências que ela teve, que aos 10 anos ela era responsável pela educação e proteção dos irmãos. Então, quando ela vê Pete e Ellie tentando fazer o que ela fazia, ela começa a estranhar ali, querer complicar, não querer mais aquela situação, porque ela se sente ameaçada também, né? E ela não criou aquele vínculo ainda de confiança total. E depois tudo totalmente muda ali no final já do filme, né? Ela não acredita mais que a progenitora. Aí entra também aquela relação de a esperança, é como Liz é a mais velha, conviveu mais com a mãe, tem a esperança de que ela, né, se recupere e vá cuidar dela e dos irmãos, e já no final, quando a progenitora não vai buscar ela deixa de criar essa expectativa e inicialmente ela queria, né, pensa que não é desejada, que Pete e ela iriam querer só Lita e Juan, e naquele momento ela descobre que não. Então, já nas últimas cenas do filme, a gente vê que ela para de usar tanto preto, usam roupas mais coloridas, se torna mais amável, aceita mais carinhos, divide mais a sua vida ali. E isso também, né, vai sendo refletido nos irmãos, que a Lita inicialmente é rebelde e difícil. Aquela conversa dela ali com a bonequinha Batatinha, no início de tudo, é assim, chocante para a criança daquele tamanho. E depois ela, no final, é só carinho, é só amor, é só cuidado, pequenos momentos, né? Ela não briga mais pelas batatinhas dela, ela come tudo. Então, são momentos, mudanças de comportamento que vão acontecendo. E o Juan, que é daquele dos 3, é o mais frágil e sensível, ele acaba se tornando ali uma pessoa mais confiante, começa a desempenhar algumas atividades, sofre um pouco, né? Acaba apanhando da vida em alguns sentidos, mas que depois ele se torna mais confiante, menos emotivo, se torna mais independente, né? Com esse acompanhamento. Isso me lembra uma frase no início do filme que a assistente social fala alguma coisa assim: a gente não indicaria esse grupo de crianças para vocês se a gente não confiasse que com amor e dedicação, mais ou menos essas palavras, vocês Dariam conseguiriam conta, né? vocês dariam conta. Então eu acho que é exatamente isso, as mudanças
elas vão vir, vai vir um estresse, mas no final vai dar certo. E é interessante que eles recebem essa frase justamente no momento que eles estão ali na insegurança, né? Naquele momento de insegurança. A gente não está dando conta, tá tudo um caos. E aí, vê, a gente não colocaria essas 3 crianças se a gente não soubesse que vocês dariam conta, né? Assim, eles tinham certeza que com amor e afeto, até pelas características, né, do Peter e da Ellie, que as crianças estariam ali desenvolvendo boas condições com eles. E muda completamente esse contraste de mudança, né, muito claro do início para o final daquela fase de aproximação deles. O Juan mudou completamente, a Lita, que era coitada, né, a criança era completamente perturbada, mudou completamente também. Bem interessante. E aí a gente vê esses vários altos e baixos, né? Durante todo o filme, eles têm esses altos e baixos aí, do vínculo emocional com a progenitora, que os pais têm aquele medo, olha como a Lizzie olha para ela considera como a mãe dela realmente. E eles já estão se apegando emocionalmente ali, né? Tem também a parte do retorno de algumas memórias, exatamente aquele ponto da pentear o cabelo de Liz, né? Que ela acaba se emocionando um pouco. Tem as memórias afetivas com os pais adotivos, essa parte do acampamento que eu comentei há pouco. Tem as inseguranças de não saber, por mais que sejam os adultos que estejam na situação ali, eles não sabem como agir, buscam esse apoio. Temos também outros momentos, né? A realidade bem diferente dessas projeções iniciais ali. Eles compram um robô, compram uma casa, um negócio, e as crianças só querem saber das caixinhas. A Liz não quer nem olhar o que tinha para eles ali, então, tipo, não, não foi como imaginamos, né? Mas ele, no final eles desenham as caixinhas e tá ali, todo mundo feliz com aquilo ali. Então são momentos assim, né? Mudanças que vão acontecer que nem sempre são mudanças que poderiam ser previstas, mas são mudanças muitas vezes necessárias, né? Que todos vão passar por elas. E com isso, eu fiquei me pensando, o que é mais desafiador? Mudar a rotina ou as relações? E se existe algum conselho que possa ser compartilhado por essas pessoas, de que é tudo muito novo, é tudo muito inesperado. O que amedronta mais as pessoas? O que a gente poderia aconselhar nisso aí? Que perguntazinha, viu, Natália? É difícil isso daí. Eu Essa é acho, eu difícil. acho que não existe uma resposta correta, na Eu acho que não verdade. existe uma regrinha para essa resposta, não, porque ela é bem particular, né? Eu acho que para se a gente falar de pretendentes, para alguns pretendentes, talvez mudar a rotina seja assim bem complicado. Para outros, acho que a relação vai pesar, né? A mudança nessa construção, nesse contato das relações pesa. Então, acho que não tem uma regra, né, muito bem definida. O conselho a ser colocado, a ser partilhado, eu acho que se a gente ainda fala, né, na questão dos pretendentes, esse acompanhamento, né? Não estar sozinho é importante, né? Não se manter sozinho, não ficar sozinho, buscar as redes de apoio, buscar uma condição de aprender sobre o tema, né? De se colocar em grupos que permita você refletir do que vai ser mais desafiador para você também, para você se ver, né? Para você se perceber. Vai ser mais desafiador para mim a mudança de rotina, as relações, o quê, né? Então, acho que trabalhar, acho que o conselho que eu daria é se manter, buscar nessas redes de apoio aí nesses processos, para se ver, para se entender, para se colocar dentro desse desafio. E eu concordo. Concordo com você Alguém nisso. botou aqui, foi Ana, deixa eu ver aqui, que não botou. Acho que buscar os grupos, ó, Ana lá, tá vendo? Tá pensando a mesma coisa que eu, que coisa. Acho que buscar os grupos de apoio, compartilhar o processo, dúvidas, enfim, como a Acalanto. Ela colocou, né, também que o compartilhar o processo é importante, né, também tá aí um conselho que é importante de se colocar também, né, compartilhar, buscar meios de compartilhar o processo, né, dúvidas, que aí vem, entra as instituições, entra a rede de acolhimento, a rede de apoio, a família extensiva, né, todo, você não está só mesmo. E aí ela colocou aí como acalanto.
Muito Acho que bom. a gente está caminhando corretamente, né? Ó, Bem, para finalizar, né, a gente já está aí nos últimos momentos, realmente, nos últimos 45 minutos do segundo tempo. Queria ver se alguém mais gostaria de tratar alguém, as alguma cadeiras estão lotadas, coisa. não precisam empurrar. Calma, gente, calma. É, algum relato. Eu já deixei o meu hoje, né? Então, já pontuei aí hoje no dia. Acho que um relato bem interessante, né, nessa questão do afeto, né, que estava se colocando lá na frente, isso é bem interessante, porque eu não, por condições mesmo, né, financeiras e familiares, eu terminei não conseguindo morar com a minha mãe mesmo, assim, de fato, né, desde de pequenininha. Eu sempre morei com meus avós, depois morei com meus tios, minha tia faleceu, depois eu fui morar só. Então, eu tenho essa passagem de vida, assim, eu não consegui construir, de fato, uma relação afetiva com a minha mãe, em termos de viver, de morar, né? E é interessante que a gente está sempre se conhecendo. Então, ela vem na minha casa, aí ela começa a perceber minha personalidade, meus costumes, aí eu vou na casa dela, enfim, em algumas passagens que a gente tem, né, familiar, a gente ainda vai, né, se colocando, se percebendo, se construindo coletivamente. E aí é interessante perceber que não só, né, no processo de adoção isso acontece, mas dentro da própria família biológica, né? Então, o tempo, né, que Marilinha estava falando, né, lá no início, e essa construção afetiva, né, dos laços, ela é extremamente importante, mas ela não se difere dos processos, né? Ah, é porque é de adoção e é porque é biológico. Não, assim, a relação de afeto, né, ela é construída pela vivência, né? Ela é construída, ela é compreendida pelo tempo, ela é construída pelo tempo também, né? Aí aqui nesse relato de experiência eu coloco isso, né? Até hoje, depois de não sei quantos anos, eu ainda estou nesse processo de construir laços, né, e afetivos, enfim, de entender também os processos com a minha mãe. E é biológico, não é E até. Então, as esses casos, eles não mudanças, são né? as mudanças, exatamente. Então, as minhas experiências, né? Ou seja, grande parte de algumas condições, ou porque ela estava tendo que trabalhar para mandar dinheiro para o interior, né? E não conseguia cuidar de mim, eu ficava com meus avós. Então, grande parte das experiências pelo qual eu passei, ela não estava presente. Então, ela não sabe das experiências que eu tive. Assim como eu também não sei das experiências que ela teve por ter saído do interior tão nova. Ela me teve com 15 anos, né? Aí teve que sair para trabalhar numa cidade grande que ela não conhecia, então ela tem as experiências dela, ela teve, né, os conflitos e desafios dela, eu tive os meus, enfim, e, né, em determinado momento a gente se encontrou, mas cada uma tentando entender, e aí, o que aconteceu na sua vida, né? O que aconteceu com a minha vida, enfim, minha história, então são relações, são construções, né? Independente do processo biológico e adotivo, são construções e se permitir, né? Dá o tempo de você conhecer, dá o tempo de você construir, né? Mas aí a gente tem que estar aberto a isso também, né? Por outro lado, se a gente, né, não quero fazer parte do processo, isso acaba dificultando. Mas quando você se coloca, não, eu quero estar nesse processo, eu quero entender, né? E a partir disso você se permite a construir laços, a construir um afeto, né? A construir relações, você se coloca nele, né? Aí a gente tem todo como é que eu posso dizer? A gente tem todo um ganho, né? Emotivo, um ganho familiar, enfim, independente do processo de adoção ou biológico, né? Acho que isso é um dos relatos aqui que eu queria trazer, que às vezes a gente cria aquele estereótipo, não conseguiu criar o laço, ou eu não sei da sua experiência de vida, eu não sei pelo que você passou. Minha mãe também não sabe pelo que eu passei, eu também não sei pelo que ela passou, né? Por condições mesmo de vida, assim. Então, né, e tendo essa condição biológica, então não é só no processo adotivo. A gente se coloca a entender, a gente se coloca a ouvir, né, a construir essas relações, independente do processo ser biológico ou não, é a gente estar aberto, né, a gente estar aberto ao processo. Ana, quer falar alguma coisa? Não está aí ainda? Quer fazer algum relato, algum caso, alguma experiência? Na verdade, com o tema de hoje, eu acho que eu aprendi bastante com vocês, foi muito legal, adorei a proposta
E é isso mesmo. Espero participar do próximo. Acho que eu coloquei no início algumas coisas mesmo de experiência muito mais em relação ao fato de eu ter me aproximado, né, de ser uma voluntária do Acalanto, começar a ter alguns entendimentos, e aí isso me fez também começar a perceber o quanto eu já não entendi, o quanto a nossa comunidade como um todo ainda não entende, não se aproxima, como a Natália colocou, como a gente, talvez o primeiro passo para que a adoção tardia ela venha em algum momento a ser mais popularizada, é realmente a gente divulgar, a gente conversar, a gente aproximar a nossa comunidade dessa realidade, né? Dessas crianças e dessa realidade, porque para a gente diminuir esses preconceitos, que eu acho que a gente falou um pouco disso, que tem preconceitos, dificuldades, né? Acho que a Marilinha também botou uma coisa boa, que foi assim também, há uma dificuldade das duas partes, é compreensível, né? E tudo isso é uma questão de divulgação e educação, que quanto mais a gente conseguir trabalhar, mais as Para pessoas ambas vão, as partes, né, Ana? Uma condição de educação para ambas as partes. mais todo mundo vai conseguir entender, mas na hora que você entende como acontece, como é, você também consegue procurar ajuda para lidar com aquilo, você consegue se preparar mais e pode ver isso como uma possibilidade a considerar na sua vida, ou na vida de pessoas próximas, enfim. Acho que é isso. Parabéns para vocês, meninas. Hoje foi Parabéns muito para bom. nós, né? Que vocês participaram Olha, também, né? Sem a participação a gente não consegue avançar, né, Natália? não, pois é. Bem, então, já entrando agora nesses momentos finais, né? A gente, para quem não conhece, a gente também tem lá o canal no YouTube, né? Projeto Acalanto Natal. E o Instagram, o nosso Instagram, que eu acho que é o mais conhecido, né? @Acalanto Natal. Então, quem não conhece ainda, pode nos seguir lá. E, para finalizar, agradecemos a presença de todos. Eu acredito que vocês já tenham respondido o formuláriozinho que a gente manda. Você já respondeu hoje, Ana? Eu já respondi pelo WhatsApp. Pronto. Que a gente sempre reforça ali para a gente construir nossas estatísticas. E agora, como é de lei, a foto, né? Tem que ter a É foto. foto. Eu tô penteada. A gente pede, né? Caso seja incômodo, para abrir a câmera, para a gente tirar a fotozinha e botar no Instagram. Não estão me vendo, não faço ideia como eu estou. Não, você Você desapareceu. Você apareceu. apareceu e desapareceu. Você já tirou a foto, Natália? Não, não. Aparece aí. Pronto. Vai, Vai. Natália. Conta até 3, Natália, para tirar a foto. 2, 3. Eu acho que eu tirei agora. Deixa eu conferir aqui. Vou interromper. É... Ah, tá melhor assim, ó, porque a gente tá maior, não? Ou você queria com o painel mesmo? Deixa. Eu tiro uma de cada, não tem problema. O filme tem 12 poses, né? Deixa eu só ver aqui agora. Pronto, já mandei a primeira. Vou lá de novo, viu? Tá. 1, 2, 3. Tirei também. Aê! Valeu! Vou desligar aqui a gravação. Tchau a todos. Valeu pela participação. Valeu, Tchau, tchau. Até a Natália. próxima. Beijo, tchau.